You are a great church. Vocês são uma igreja incrível. And I believe God wants to make you even greater. E eu acredito que o Senhor quer fazer de vocês maiores ainda. God wants to make you an epic church. Deus quer fazer de vocês uma igreja épica. Amen? Amém? So I want you to have a seat. Então eu quero que vocês se assentem. Well, I talk to you about how God's going to make you an epic church. Quando eu falo para vocês como Deus irá fazer de vocês uma igreja épica. Lord, I pray that you help me communicate your heart. Senhor, eu oro para que você me ajude a comunicar o seu coração. Cause the vision of many here to change. Cause com que a visão de muitos aqui mude. Lord, give them extraordinary faith. Senhor, dê a eles uma fé extraordinária. To believe that you want to make them great. Para crer que você quer fazer deles grande. You want to make the children of this house great. Quer fazer dos filhos dessa casa grandes. The servants of this house great. Os servos dessa casa grandiosos. The families of this house great. As famílias dessa casa grandiosos. You're going to make this house an epic church. O Senhor irá fazer dessa casa uma igreja épica. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Can you say amen? Vocês podem dizer amém? In Matthew chapter 16, Em verse Mateus 18, capítulo 16, verso 18, Jesus said these words. Jesus fala essas palavras. He was talking to Peter and his disciples. Ele estava falando com Pedro e seus discípulos. And he gave them a picture of what kind of church that he saw. E ele descreveu uma imagem do tipo de igreja que ele viu. He said, I'm going to build my church. Ele disse, eu irei construir a minha igreja. And the gates of hell shall not prevail against it. E as portas do inferno não prevalecerão diante dela. Another translation says the gates of hell will not be able to stop her. Outras traduções dizem que as portas do inferno não serão capazes de pará-la. He was talking about an epic church. Ele estava falando de uma igreja épica. He was not just talking about a church that survives. Ele não estava falando somente de uma igreja que sobrevive. He was talking about a church that thrives. Ele estava falando de uma igreja que conquista. A church that moves to the future. Uma igreja que se move para o futuro. A church that finishes what it starts. Uma igreja que termina aquilo que começa. A church of power. Uma igreja com poder. A church with vision. Uma igreja com visão. Great vision. Uma grande visão. A church which has extraordinary faith. Uma igreja que tem uma fé extraordinária. I believe that's what God's doing in this house. E eu creio que é isso que Deus está fazendo nessa casa. He's been building this house for years. Ele tem construído essa casa por anos. I know you're building a temple. Eu sei que vocês estão construindo um templo. But that's what is going to contain the real church, which is you. Mas é isso que irá conter a igreja verdadeira, que são vocês. This temple without you is an empty building. Esse templo sem vocês é um templo vazio. But when you gather in it, mas quando vocês se encontram nele, the presence of God comes in this place. A presença do Senhor vem nesse lugar. The power of God is made manifest. O poder de Deus é manifestado. And anything can happen. E qualquer coisa pode acontecer. Lives will be changed. Vidas serão transformadas. Miracles of healing and great miracles will take place. Milagres de cura e grandes milagres irão acontecer. God will change the history of families. Deus mudará o histórico das famílias. God will change the history of this city. Deus irá mudar a história dessa cidade. Because you are the church. Porque vocês são a igreja. And we're not, look at your neighbor and say, we aren't called to be ordinary. Então olhe para o seu irmão do lado e diga, nós não fomos chamados para sermos ordinários. We're not called to be an ordinary church. Não fomos chamados para ser uma igreja ordinária. Husband, tell your wives, we're not called to have an ordinary marriage. Maridos, falem para suas esposas, nós não fomos chamados para ter um casamento ordinário. And you should be able to tell your children. E você deve também falar aos seus filhos. You're not called to be ordinary. Você não foi chamado para ser ordinário. God's called this house to be extraordinary. Deus chamou essa igreja para ser extraordinária. Can you give God a clap offering? Vocês podem aplaudir o Senhor por isso? Hallelujah. Aleluia. We serve a great God. Nós servimos um grande Deus. Listen to what David writes, 2 Chronicles chapter 2 verse 5 and 9. Ouça o que Davi ele escreve em 2 Crônicas 2, versículos 5 e 9. And the temple which I build will be great, for our God is greater than all gods. E o templo que eu irei construir será grande, pois o nosso Deus é maior que todos os outros deuses. Verse 9. O verso 9. To prepare timber for me in abundance. Para fornecerem madeira em grande quantidade. The temple which I am about to build. Pois o templo que eu irei edificar
shall be great and wonderful. será grande e imponente. It's going to be an epic church. Será uma igreja épica. David had a vision for the house of the Lord to be epic. Davi, ele tinha a visão para que a casa do Senhor fosse épica. He himself has stored money throughout all of his life. Ele mesmo estocou e guardou dinheiro por toda a sua vida. And I know that God has used you. E eu sei que o Senhor irá usar vocês. He's used your money. Ele tem usado o dinheiro de He's vocês. blessed your house. Ele tem abençoado a sua casa, So that you could bless the house of God. para que vocês pudessem abençoar a casa do Senhor, So you could build the Lord a great church. para que vocês pudessem construir ao Senhor uma grande igreja, great building uma grande construção that would hold a great church. que iria segurar uma grande igreja. So you could not stay the way you were. Então vocês não podiam permanecer da forma que vocês eram. You had to build big. Vocês precisavam construir grande. You believed the promises of God. Vocês acreditaram nas promessas do You Senhor. sacrifice your goods and your finances. Vocês sacrificaram as suas finanças e os seus guardados. You sacrifice your time. Vocês sacrificaram o seu tempo, Because you believe what God said to you. porque vocês acreditaram no que o Senhor disse a And the vocês. building that you're building in this community E a construção que vocês estão construindo aqui nessa comunidade tells the story conta uma história. that this is not an ordinary Que church. essa não é uma igreja ordinária. This is an extraordinary church. Essa é uma igreja extraordinária, Made up of extraordinary people. feita de pessoas extraordinárias. This is an epic church. Essa é uma igreja épica. Tell your neighbor, we are an epic church. Diga ao seu vizinho, nós somos uma igreja épica. And if we're going to build something for God, E se nós iremos construir algo para Deus, it's got to be epic. precisa ser épico, It's got to be wonderful. precisa ser incrível, It's got to be more beautiful than anything else. precisa ser mais lindo do que qualquer outra coisa. If a business can build a big building next door, Se uma empresa pode construir um grande templo, uma grande construção aqui do lado, you should be able to build a building bigger than that and more vocês beautiful. deveriam ser capazes de construir algo muito maior e muito mais belo que isso. Because the church is more epic than any, Porque a igreja é business. mais épica do que qualquer negócio. and whatever organization is on this city. E qualquer outra organização nessa cidade. The church A igreja is a living organism é um organismo vivo of members of the body of Christ de membros do corpo de Cristo that are going to fulfill what he said about his church. que irão cumprir aquilo que ele disse sobre a sua igreja. He said, I'm going to build my church. Ele disse, eu irei construir a minha igreja. And I'm going to build a great church. E eu irei construir uma igreja grande. I'm going to build it so strong Eu irei construí-la tão forte that the gates of hell que as portas do inferno will not resist the attack of the church. não irá resistir ao ataque da igreja. That's not a church that's trying to just protect itself, Essa não é uma igreja que ela está somente tentando se proteger, trying to survive in the changing cultures of our day. tentando sobreviver às diferenças culturais dos nossos dias. This is a church that's advancing to the future. Essa é uma igreja que está avançando para o futuro. The changing culture cannot stop the church. As mudanças culturais não irão parar a igreja. Government cannot stop the O church. governo não pode parar a igreja. No demon in hell can stop the church. Nenhum demônio no inferno pode parar a igreja. No sickness can stop the Nenhuma church. doença pode parar a igreja. Cancer cannot stop the Câncer não church. pode parar a igreja. Can you say amen? Vocês podem dizer amém? This church is going to tear down the gates of hell. Essa igreja irá acabar com as portas do inferno. Come on. Vamos lá. Listen to chapter 29 again. Ouça ao capítulo 29 First novamente. Chronicles 29 verse 12. 1 Crônicas 29, verso 12. This is David speaking still. Esse aqui é ainda Davi falando. He knew something about the heart of God. Ele sabia algo sobre o coração de Deus. He said both riches and honor come from you. Ele disse, ambos, força e honra vêm de você. Riquezas e honras vêm de você. And you reign over all. E você reina sobre todos. And in your hand E na sua mão is power há poder and might. e glória. In your hand it is to make great Na sua mão é para fazer grande and to give strength to all. e também dar força a todos. So if you heard that clearly, Então, se você ouviu isso claramente, David knew that God wanted to make his people great. Davi sabia que ele queria fazer do seu povo grande.
Not only did he know that he was serving the great God of heaven and earth, Ele não somente sabia que ele estava servindo a um grande Deus, o grande Deus dos céus e a terra, and that he needed to build a great house for the e Lord, que ele deveria construir uma grande casa para o Senhor, but he brings the message home to his people. mas ele também traz essa mensagem ao seu povo. Riches and honor come from you. Riquezas e honra vêm de você. God is going to provide Deus irá prover miraculously for this house. milagrosamente para essa casa, Just like he provided for David. mesmo como ele proveu para Davi. If you're going to build something for God, Se você vai construir algo para Deus, you've got to dare to pay the price. você precisa ousar a pagar o preço To build something that matches him. para construir algo que seja equivalente a ele, Something great. algo grande. I want to challenge you tonight Eu quero te desafiar essa noite to dare to build great things. a ser ousados a construir grandes coisas, To build bigger, para construir maior, extraordinary. extraordinariamente. If you're building a business, Se você está construindo um negócio, do it as if you were doing it for God. faça como se você estivesse fazendo para Deus. Build an extraordinary business. Construi um negócio extraordinário. If you're building your family, Se você está construindo uma família, build an extraordinary family. construa uma família extraordinária. Raise your children Eduque os seus filhos since from a very young age. desde muito pequenos. You're not ordinary. Você não é ordinário. You're extraordinary. Você é extraordinário. You're going to be great in your Você generation. será grande na sua You'll geração. stand out in your Você generation. irá se levantar e se posicionar na sua You're geração. going to catch the attention of the world around you. Você irá captar a atenção do mundo ao seu redor. Because you're great. Porque você é grandioso. Because you're part of a great family. Porque você é parte de uma grande família. Because you're part of a great church. Porque você é parte de uma grande igreja. And we serve a great E God. nós servimos um grande Deus. Can you say amen? Vocês podem dizer amém? But David said, it's in your hand. Mas Davi disse que há em sua mão. He said, I know this is your desire. Ele falou: eu sei que esse é o seu desejo. It's in your hand Está em suas mãos to make great para construir grande and to give strength to all. e para dar força a todos. So I want to tell you tonight, Então eu quero te dizer essa noite. I want to break the false humility off the church. Eu quero quebrar a falsa humildade da igreja. You are not called Você não foi chamado to be ordinary. para ser ordinário. You are called to be great. Você foi chamado para ser grande. You're, as a believer, Como um cristão, you better get this in your spirit. é melhor você deixar isso entrar no seu Because if you espírito. don't, Porque se você não deixar, You will settle for ordinary faith. você irá se conter com uma fé somente ordinária. But if you get the desire of God, Mas se você entende o desejo de Deus, if tonight you can believe the word of the Lord, se essa noite você consegue entender a vontade do Senhor, it's what David said. isso é o que Davi está falando. He wants to make every single person great. Ele quer fazer cada um de nós grande. And he wants to give strength to every single one of E Ele you. quer dar força para cada um de nós. I want you to help me tonight. Eu quero que você me ajude essa noite. I want you to tell your Eu neighbor, quero que você fale ao seu irmão, right where they're at, all the way to the back. desde aqui da frente até lá atrás. Tell 2 or 3 people, God wants to make you great. Diga a 2 ou 3 pessoas: Deus quer fazer de você grande. That's right. Isso aí. He wants to give you strength. Ele quer te dar força. Turn to them again Vira ele novamente and say he wants to make you e famous. diga: Ele quer te fazer famoso. He wants you to stand out. Ele quer que você se posicione. He wants you to stand out in your Ele generation. quer que você se posicione na sua geração. Amen. And everybody to see Amém? E todos irão ver that God has made you que great. Deus fez de vocês grandes. You'll be able to tell your family, Você será capaz de dizer à sua família: we used to be ordinary. nós costumávamos ser ordinários. We had an ordinary marriage. Nós tínhamos um casamento ordinário. Our children were ordinary. Nossos filhos eram Our ordinários. descendants were Os ordinary. nossos descendentes eram ordinários. But we're not going to be ordinary Mas anymore. nós não seremos ordinários mais. God brought us to an extraordinary church called Vida Plena. Deus nos trouxe para uma igreja extraordinária chamada Vida Plena. Amen. Amém? And we are learning how to be E extraordinary. nós estamos aprendendo a ser extraordinários. My house will be a famous house. Minha casa será uma casa famosa. My children will be famous. Os meus filhos serão famosos. The musicians of this house will be Os famous. músicos dessa casa serão famosos. Can you say amen? Pode dizer amém? The songs
The songs of this house as canções dessa casa shall run across the world. irão correr por todo o mundo. Somebody's got to believe Alguém precisa acreditar what the Word of God says. o que a palavra do Senhor diz. My family's not weak. A minha família não é fraca. We have strength Nós temos força, because the hand of God porque a mão de Deus is over us. está sobre nós. He's going to make us great Ele irá fazer de nós grandes and He's going to make us strong. e Ele irá fazer de nós fortes. I am strong. Eu sou forte. I declare it. Eu declaro isso. You need to declare Você what God precisa says. declarar o que Deus diz. I'm great Eu sou grande and I'm strong. e eu sou forte. I'm great Eu sou grande and I'm e strong. eu sou forte. Say it loud. Diga mais I'm alto, great eu sou grande e and I'm strong. eu sou forte. Come on. Vamos lá. You got to say it loud. Você precisa dizer isso alto. You got to listen to yourself. Você precisa escutar a você mesmo. Not because you're saying what you want to say, Não porque você está dizendo o que você quer falar, but you're declaring what God says about you. mas você está declarando o que Deus fala sobre você. I'm great. Eu sou grande. Say it louder. Diga mais forte. Yo soy fuerte. Eu sou forte. Turn to your neighbor and say, ya no soy flaco. Diga ao seu amigo e fala, eu não sou fraco. Amen. Give the Lord a big hand. Amém. Come on. Aplauda ao Senhor. Vamos lá. The church of the end times must learn to talk like God talks. A igreja do fim dos tempos precisa entender a falar como Deus fala. Must think like God thinks. Pensar como Deus pensa. Act like God acts. Agir como Deus age. Jesus said Jesus disse that those that believe in me que aqueles que creem em mim shall do greater acts than me. farão grandes coisas e maiores do que eu. He was talking about the church. Ele estava falando sobre a igreja. Do you believe the Lord tonight? Vocês acreditam no Senhor essa noite? Then God wants to use you to do greater things than Him. Então Deus quer usar você para fazer coisas maiores ainda do que Ele. Think about that. Pensa sobre isso. Everywhere Jesus went, He did miracles and did great exploits. Todo lugar que Jesus passou, Ele fez milagres e grandes expedições. Think about your life. Pense na sua vida. Wherever God takes you, Em todo lugar que Deus te leva, power of God's going to be on you. o poder de Deus estará sobre você. People will recognize that you're not ordinary. Pessoas irão reconhecer que você não é ordinário. You will not carry yourself with your head down in shame. Você não irá mais andar com a cabeça para baixo em vergonha. You'll walk straight. Você irá caminhar reto. You'll carry your head high. Você caminhará e andará com a sua cabeça para cima. Amém? Be careful. Be careful, because in this generation, Cuidado, porque nessa geração, everybody walks with a cell phone, todo mundo anda com um celular, with their head down. com a cabeça para baixo. Don't let your cell phone rob you of what God said you would be. Não deixe com que o teu celular roube quem Deus falou que você seria. There's a time for the cell phone, Existe um tempo para o celular. and I appreciate what we have. E eu realmente agradeço pelo que nós temos. But I appreciate the identity that God's giving the church in these end days. Mas eu aprecio a identidade que Deus deu para a igreja no fim dos tempos. God wants to make every believer an epic believer. Deus quer fazer todo cristão um cristão épico. Every believer. Todo cristão. God wants to make you epic. Deus quer fazer de vocês épicos. God wants to make you someone that the world cannot ignore. Deus quer fazer de vocês alguém em que o mundo não pode ignorar. He wants to make you someone that others will never forget. Ele quer fazer de você alguém em que os outros nunca esquecerão. Once they meet you, Uma vez que eles te encontrarem, they'll never forget you eles nunca mais te esquecerão. because of who you are Porque por causa de quem você é and the presence of God you carry. e a presença de Deus que você The carrega. glory of the Lord is on you. A glória do Senhor está sobre você. We must believe Nós precisamos acreditar that God has given us great power que Deus nos deu grande poder so we can change the world, para que nós pudéssemos mudar o mundo, so we can change people's minds. para que nós pudéssemos mudar a mentalidade das pessoas. The world will not be able to ignore O you, mundo não será capaz de te ignorar. and the world will not be able to forget E you. o mundo não será capaz de esquecer de você. When people meet you, Quando pessoas conhecerem você, they'll remember you. elas se lembrarão de você. Even when God calls you home, Até mesmo quando Deus
calls you home. Até mesmo quando Deus te chamar para casa, And it's at the end of your life, e no fim dos seus dias, people will tell stories about your life. pessoas contarão histórias sobre a sua vida. They'll write about you. Elas escreverão sobre você. They'll testify about your faith. Elas testemunharão sobre a sua fé. Vovó tenía una fe extraordinaria. Amém. Mamá tenía una fe extraordinaria. A mãe tinha uma fé extraordinária. My father O meu pai was not ordinary. não era ordinário. He was extraordinary. Ele era extraordinário. Your children will speak about you. Seus filhos falarão sobre você. Everyone who ever met you will have words to speak about you. Todos que um dia encontraram você falarão palavras sobre você. Because you fulfilled the will of God in your life. Porque você cumpriu a vontade de Deus para a sua vida. I believe that if I can catch God's attention, Eu acredito que se eu consigo captar a atenção de Deus, the world will pay attention. o mundo irá prestar atenção. Let me say that again. Eu vou repetir isso. If we can catch the attention of God Se nós conseguimos capturar a atenção de Deus through our prayers and our servanthood, através da nossa igreja, através da nossa oração e do nosso serviço, with our faith, com a nossa fé, it's faith that moves heaven. é a fé que move montanhas, que move os céus. If your faith can catch the attention of God, Se a sua fé pode chamar a atenção de Deus, then the world around you will pay attention. então o mundo ao seu redor irá prestar atenção. They'll pay attention to you. Prestarão atenção em você. You'll catch the attention of the world. Você irá captar a atenção do mundo. Why is this building sticking out so strong in this rua? Por que essa construção está se tornando tão forte aqui nessa rua? Nobody can drive by without seeing Plena Vida. Ninguém All right, consegue Vida passar Plena. aqui na frente sem ver a vida plena. Why? Because of your faith. Por quê? Por conta da sua fé. And that's just the beginning. E esse é só o começo. Because that's just a building Porque isso aqui é só uma construção that testifies about your que faith. testifica sobre a sua fé. Wait till you begin to do the work of God in the measure that God has determined for your life. Espere até que você pense e comece a realmente entrar na medida que Deus tem para a sua vida. Wait till you begin to touch the community like never before. Espere para ver você tocando a comunidade como nunca antes. Wait till the businessmen of this house begin to prosper. Espere para ver até que aqueles que são empresários nessa casa comecem a prosperar. And the workers of this city become the best E os workers. trabalhadores dessa cidade se tornarem os melhores trabalhadores. They'll get all the promotions Eles terão todas as promoções, because they are great. porque eles são And grandes. people will begin to recognize E as pessoas irão começar a reconhecer the fruit of that church o fruto daquela igreja. is great people. São pessoas grandiosas, People of integrity. pessoas de integridade, People of power. pessoas de poder, Intelligent people. inteligência, People that can change the world. pessoas que podem mudar o mundo, Unpredictable people. pessoas que são imprevisíveis. Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo? As long as you remain ordinary, Conforme você continua sendo ordinário, you will remain predictable. você continuará sendo previsível. All of us are creatures of habit. Todos nós somos criaturas de hábitos. We do the same thing over and over Nós again. fazemos a mesma coisa vez atrás vez. We eat the same food almost Nós every comemos day. a mesma comida quase todo dia. We do everything during the day the same way. Nós fazemos tudo durante o dia da mesma forma. And there are many churches that are ordinary. Existem muitas igrejas que são ordinárias. When you visit them, they are predictable. Quando você as visita, elas são previsíveis. You know what's going to happen during the service. Você sabe o que vai acontecer durante aquele culto. But in an extraordinary church, Mas uma igreja extraordinária, in an epic church, uma igreja épica, it will not be predictable. não será previsível. People will not be able to predict what's going to happen next in your As life. pessoas não irão conseguir prever o que vai acontecer próximo na sua They will vida. not. The teachers of the universities will not predict the future of your children Os professores das universidades não conseguirão prever o futuro das suas crianças. because they are epic children. Por quê? Porque os seus filhos são épicos. They're being trained to be epic. Eles foram treinados para serem épicos. They're going to be unpredictable. Eles serão imprevisíveis. When the world says, "Well, I figured you out," Quando already. o mundo pensar, eu já entendi você. No, they're going to say, "You haven't seen anything yet." Não, eles vão falar, você não viu nada I'm ainda. unpredictable. Eu sou imprevisível. You're going to see things you've never seen. Você verá coisas que você nunca viu. You're going to hear things you've never heard. Você irá ouvir coisas que você nunca ouviu. You're going
You're going to receive things that nobody has ever thought about. Você irá receber coisas que ninguém nunca imaginou. That's what the Bible says. É isso que a palavra diz. That's what God has prepared for those who love Him. É isso que Deus preparou para aqueles que o amam. An unpredictable life. Uma vida imprevisível. He's prepared some things that nobody has seen. Ele preparou coisas que ninguém nunca viu. He's prepared some things that nobody has heard. Ele preparou coisas que ninguém nunca ouviu. He's prepared things that have not risen out of the heart of man. Ele preparou coisas que nunca atingiram o conhecimento do coração do homem. Get ready Se to prepare. catch the world's attention. Se prepare para capturar a atenção do mundo. Because God's calling you to be epic. Porque Deus chamou vocês para serem épicos. Let me tell you a story Deixa eu contar uma história of a little woman in the Old Testament. de uma pequena mulher no Antigo Testamento. A simple woman Uma mulher simples. who the Bible Na Bíblia, makes notice of. ela cita essa mulher. God dedicates a chapter to her life. Deus dedicou um capítulo para a sua vida. She became from an ordinary woman to an extraordinary woman. Ela se tornou de uma mulher ordinária para uma mulher extraordinária. And I think from her, all of us can learn. E eu acredito que dela, através dela, todos nós podemos aprender. Listen to her story Ouça a história dela, as my brother here will read it. conforme o meu Simon. irmão aqui, Simon, ele lê. Então em 2 Samuel 21, do versículo 1, começa assim. Segunda de Samuel. 2 Samuel, capítulo 21, Go ahead. verso 1 e 2. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul, de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. So this is the same David Então esse aqui é o mesmo Davi that believed that God was out to make him great. que acreditou que Deus fez dele para ser grande. But now Mas agora, he's going through 3 years of famine with no rain. ele está passando por uma fome de 3 anos sem chuva alguma. Think of no rain for 3 years. Pense, sem chuva por 3 anos. No rain, nothing is really growing the way it should grow. Se não tem nenhuma chuva, nada cresce na hortaliça da forma que deveria crescer. So the Bible says he went before God and began to inquire, what's the problem? Why is heaven shut up? Então a Bíblia diz que ele foi até o Senhor e ele começa a questionar por que os céus não se abrem. And God tells him it's because of the sin of Saul, E Deus fala para ele que é por conta dos pecados de Saul, the king that went before him, o rei que era anterior a ele, who did not honor a promise that he gave a people by the name of the Gibeonites. que não honrou uma promessa que ele deu ao povo que se chamava gibeonitas. He was zealous for God's people. Sorry? He was zealous for the people of God. Saul was jealous for was zealous. Ele tinha inveja, Saul tinha inveja do povo de Deus. He wanted the best for God's people. Ele tinha o zelo, ele queria o melhor para o povo de Deus. And he wanted to destroy everybody. E ele queria destruir todo mundo, That was a threat to Israel. que seria uma ameaça a Israel. But he had given them a word. Mas ele tinha dado a eles uma palavra. God had made a covenant with the Gibeonites. Deus tinha feito um compromisso com os that they gibeonitas, would not be destroyed. que eles não seriam exterminados, That he would not do them harm. que ele não iria fazer mal algum a But eles. Saul did not keep his word. Mas Saul não cumpriu com a sua promessa. And Saul was an ordinary leader, E Saul, ele era um líder ordinário, but not David. mas não Davi. David was extraordinary. Davi era extraordinário. And he knew how to get answers from heaven. E ele sabia como ter as respostas dos céus. So he went before the Lord Então and ele said, foi até o Senhor e disse: why is it not raining? por que não está chovendo? I know I have your favor. Eu sei que eu tenho o seu favor, Why aren't the things that you promised happening? mas por que as coisas que você prometeu não estão acontecendo? There has to be a reason. Tem que ter algum motivo. And the Lord spoke to him clearly. Então o Senhor falou para ele claramente: It's because of Saul and how he killed the Gibeonites. é por conta de Saul e a forma como ele matou os gibeonitas. So now that David knew the problem, Então agora que Davi sabia o problema, from verse 3 to 5, do verso 3 a 5,
We're going to find out what David did. Nós iremos descobrir o que Davi fez. Therefore David said to the Gibeonites, Então Davi ele disse para os gibeonitas. when God said the problem is that Saul broke the promise to the Gibeonites. Quando Deus falou a ele que Saul tinha quebrado a promessa aos gibeonitas, He went right to the source. ele foi direto para a fonte. And he said to the Gibeonites, E ele would you disse read it? aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel. And then verse 6 E então no verso 6 and 7. e 7 diz assim: quanto ao homem, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. David was a covenant man. Davi ele era um homem de promessa, And he was going to honor that covenant. e ele iria cumprir a sua promessa. What do I need to do for you? O que eu preciso fazer por vocês? And they said, we want you to give us 7 men E eles falaram: nós queremos que você nos dê 7 homens from the house of Saul, da casa de Saul, from the man who killed our people. o homem que matou o nosso povo. And if that happens, E se isso acontecer, then I believe that God will bless you. então eu creio que o Senhor irá abençoá-lo. When the Gibeonites asked for that, Então quando os gibeonitas pediram por isso, David did not hesitate. Davi ele não hesitou. He said, I will give them. Ele disse: eu irei os dar, But you can't have Mephibosheth, mas vocês não podem ter o Mefibosete, because I made a covenant with his father, porque eu fiz um compromisso com o pai dele, and I'm going to keep him. e eu irei cumpri-lo. But I'll give you 7 men from the house of Saul. Mas eu te darei 7 homens da casa de Saul. 7 is a number that is an important number in the Bible. E 7 é um número que é muito importante na Bíblia. 7 is the number of perfection. 7 é o número da perfeição. 7 is known as the number of God. 7 é conhecido como o número de Deus. 7 is also known as the number of completion. 7 também é conhecido como o número da completude. So that something is complete. Então, significa que algo está completo. So they asked for 7. Então eles pediram por 7. And David got 7 men. E Davi pegou 7 homens. And for verse 8 to verse E 9, do verso 8 ao verso 9, listen to what happens. ouça o que acontece. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Berzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. This happened, and I want you to notice the last part of this verse says that it happened at the very beginning of the harvest. E eu quero que vocês se atentem a essa última parte que eu citei, os primeiros dias da colheita. They needed the rain Eles precisavam de chuva so that the harvest could actually grow to its full maturity. para que a colheita pudesse crescer à sua maturidade But the perfeita. heavens were shut Mas os céus estavam fechados because of the sin of Saul. por conta do pecado de Saul. You know, the Bible says that the sins of a father Você sabe que a Bíblia ela diz que os pecados de um pai can reach up to the 4th generation. podem alcançar até a 4ª geração. So fathers, please pay attention, Então, pais, por favor, prestem atenção, because your behavior porque o seu comportamento can bring a curse on your children pode trazer maldição a seus filhos for 4 por generations. 4 gerações. Many times the sin that touched your life Muitas vezes o pecado que tocou a sua vida is because somebody in your lineage sinned in the same way before God. é porque alguém na sua lineagem pecou da mesma forma diante de Deus. And the demons came after you. E os demônios vieram atrás de você. The only way to stop that A única forma de parar isso is with the blood of é Jesus com o Christ. sangue de Jesus Cristo.
The only way to receive true forgiveness A única forma de receber verdadeiro perdão is through the sacrifice of Christ. é através do sacrifício de Cristo. So we can stop the generational curse. Então assim nós podemos parar a maldição genealógica. The sins of your forefathers don't have to touch your children. Os pecados dos seus 4 pais não precisam tocar os seus filhos. Can you say amen? Vocês podem dizer amém? How many of you Quantos de vocês aqui will protect the next generation protegerão a próxima geração? and the next E a generation próxima geração? and the next E a próxima generation? geração? Think about it. Pense sobre isso. Your commitment to Christ, Você está comprometido com Deus. your commitment to the Lord Você tem um compromisso com o Senhor. can break the curse over 4 generations after you. Que Ele pode quebrar a maldição de 4 gerações depois de você. The same verse that says that God pursues the sin of a father for 4 O generations. mesmo versículo que diz que Deus ele pode prolongar a maldição de um pecado por 4 gerações, It also says, também diz, but he keeps covenant. mas Ele guarda um compromisso. He keeps covenant for 1,000 generations Ele guarda um compromisso, uma aliança por 1000 gerações. with those who love him. Para aqueles que amam a Ele. Do you love the Lord? Vocês amam ao Senhor? Because if you love the Porque se Lord, você ama o Senhor, your devotion to a God sua devoção para Deus will not just keep 4 não generations. irá somente durar 4 gerações. If the Lord would delay Se o Senhor se atrasar and 1,000 generations have to come after you e 1000 gerações tiverem que vir depois de você, because of your love for por God, conta do seu amor por Deus, God will keep a covenant with the generations that come after you. Deus irá manter a aliança por gerações depois de você. 1,000 1000 generations. gerações. Come on, somebody give God a hand. Por favor, alguém aqui precisa aplaudir o Senhor. Our faith can determine A nossa fé pode determinar the destiny of o generations. destino de gerações. Now, verse 10 and 11, Agora no verso 10 e 11, it tells the story of that little lady. ela conta a história daquela pequena mulher. Because some of those men that they actually gave to the Gibeonites to kill Porque realmente alguns daqueles foram entregues aos gibeonitas para serem matados. were sons of this woman. Os filhos dessa mulher She was an innocent woman. era uma mulher inocente. She did not have anything to do with the decision of Saul. Ela não tinha nada a ver com a decisão de Saul, And for her, mas para ela it was unfair era injusto that David would take her children. que Davi pegaria os filhos dela, David was a man of his word. mas Davi ele era um homem da sua promessa. And he handed her children over to the Gibeonites. E, então ela entregou os filhos dela para os filhos para matar os gibeonitas. But listen to the way she reacts. Mas ouça como ela reage, Because this is where ordinary steps into extraordinary. porque isso é o momento em que ordinário se torna extraordinário. Any woman that would have to give up her children for somebody else's sin Qualquer mulher que tivesse que entregar um dos seus filhos para um pecado de outra pessoa would grow bitter and sad and depressed. iria crescer amarga e triste, depressiva. But Rizpah did not go into a depression. Mas Mispa ela não entrou em depressão. Listen to verse 10 Ouça o que acontece no verso 10 and verse 11. e verso 11. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu sobre si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves da rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. E Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito. David heard about what she did. Davi ouviu o que ela fez. Somebody told David, Alguém contou a Davi, that woman that you took her children aquela from, mulher que você pegou os filhos dela, the concubine by the name of Rizpah, a concubina que se chamava Rispa, not the other concubines, não as outras but concubinas, she did something different. mas ela fez algo diferente. She brought sackcloth out Ela trouxe roupas de saco and she put him on a rock e ela colocou numa pedra, where her children were up on a poles, where her children were hanging. onde os filhos dela estavam pendurados. They were dead. Eles estavam And mortos from the day they killed him, desde o dia em que eles morreram, que she mataram decided eles. to do something different. A partir daquele dia ela decidiu fazer algo diferente. Now, sackcloth is the sign of fasting. E aqui roupas de saco é o sinal de jejum.
And this is a sign of this woman who said, E esse aqui é um sinal dessa mulher que disse: this has been unfair in my life. isso foi injusto na minha vida. But if something is going to happen, Mas se algo irá acontecer, if they're going to kill my se children, eles irão realmente matar os meus I'm filhos, going to make sure it's worthwhile. eu garantirei que isso valerá a pena. It's going to make a difference. Vai fazer uma diferença. My children's life will not be in vain. A vida dos meus filhos não será em vão. So she put a sackcloth on a rock. Então ela colocou essas roupas de saco naquela pedra. And she began to pray and intercede. E ela começou a orar e interceder. She was not praying for her children to come back to Ela não life. estava orando para que os seus filhos voltassem à That vida. was over. Aquilo já tinha acabado. They were dead. Eles estavam mortos. They had been sacrificed Eles tinham sido sacrificados to pay a debt of somebody else's para sin. pagar o preço e a dívida de um pecado de outra pessoa. She wasn't praying for her children. Ela não estava orando pelos seus filhos. She was praying for a breakthrough. Ela estava orando para um avançar. She was praying for heaven to open up. Ela estava orando para que o céu se abrisse. The Bible says that she did this until it rained. A Bíblia diz que ela fez isso até que chovesse. The sacrifice didn't make heaven open up. O sacrifício não fez com que o céu se abrisse, But the Rizpah's attitude, mas a atitude de Rispa, the faith of Rizpah, a fé de Rispa, opened heaven. abriu os céus. She began to pray. Ela começou a orar. She began to worship God. Ela começou a adorar o Senhor. In the middle of pain, No meio da dor, she worshiped the Lord. ela adorou o Senhor. And the Bible says E a she was Bíblia there diz que ela estava lá day and night. dia e noite. You know how long it was? Você sabe quanto tempo From durou? the beginning of the harvest Do to the end of começo the da harvest. colheita até o fim da colheita? 5 months. 5 meses. She committed herself Ela se comprometeu to make intercession. para fazer intercessão. That rock became her prayer room. Aquela pedra se tornou a sala de oração dela. And she began to intercede. E ela começou a interceder. And she began to fight Ela começou a lutar against the birds contra os pássaros, because the bodies of her children were decaying before her eyes. porque os corpos dos seus filhos começaram a se decompor diante dos olhos dela. And the vultures and the birds of the air were trying to come and poke their eyes out and eat their flesh. E os corvos e os pássaros do ar tentavam vir e comer os olhos e arrancar a carne deles. And the animals during the night, E os animais durante a noite, the foxes and the wolves, provavelmente as raposas e os lobos, every predator cada predador that smelled that decaying que cheira uma carne que está came caindo to feast on the children. para comer os seus filhos. But the Bible says day and night, Mas a Bíblia diz que noite e dia, and she did not allow the birds of the air to rest on them e ela não deixou que as aves de rapina os tocassem by day, nor by the beast of the field by night. durante o dia, nem os animais selvagens durante a noite. I don't know how she survived 5 months like Eu não that. sei como ela sobreviveu 5 meses Maybe dessa somebody forma. was bringing her food at some time. Talvez alguém trazia comida para ela de vez em quando. But she was so committed Mas ela estava tão comprometida to break heaven open para quebrar e abrir os céus, so that the things that she lost para que as coisas que ela perdeu were not in vain. não fossem em vão. All of us have suffered loss. Todos nós sofremos alguma perda. But I believe if we gain the attitude of Rizpah, Mas eu creio que se nós obtermos a atitude de Rispa, we will go from ordinary to extraordinary. nós iremos de ordinário a extraordinário. Instead of becoming bitter, you will become better. Ao invés de se tornar amargo, você se tornará melhor. With tears, Com lágrimas, she fought the birds off of her children. ela lutou com aqueles pássaros. When the birds wanted to land, the Bible says she did not let them even land on their children. Quando os pássaros tentavam pousar, a Bíblia diz que ela não deixava nem eles pousarem sobre os seus filhos. My children are not for the birds. Os meus filhos não são para os pássaros. They're not for the animals of the night. Eles não são para os animais selvagens à noite. Can you imagine her fighting? Você consegue imaginar ela lutando para proteger bodies of these children? os corpos que estavam definhando ali dos seus filhos? I don't know if you're catching the picture. Eu não sei se você consegue imaginar essa But that's imagem. a committed mother. Mas essa é uma mãe comprometida. Thank God for mothers that don't give up. Obrigado a Deus por mães que não desistem. Mothers of prayer. Mulheres de orações. Mothers that doesn't matter what happens. Mães que não importa o que aconteça, Their children will count. os filhos dela irão contar. They will not be killed in vain. Eles não serão mortos em vão.
And maybe it's not children E talvez não sejam filhos for you, para você, but you lost some great things. mas você perdeu algumas grandes coisas. And it's time to go from ordinary to extraordinary. E agora é tempo de sair de ordinário para ir para o extraordinário. She was an ordinary woman that nobody talked about. Ela era uma mulher ordinária em que ninguém falava a respeito. Among the wives of Saul, she was just another concubine. Dentre as mulheres de Saul, ela era somente mais uma concubina. But from this time on, Mas a partir desse momento, when she did what she did, quando ela fez o que ela fez, and she caused heaven to open up to rain, e ela causou com que os céus se abrissem para a chuva, she became extraordinary. ela se tornou extraordinária. The news of her reached the king. As novidades dela chegaram até o rei. And when David found out what she did, E quando Davi descobriu o que ela fez, her story a história dela came into history. entrou para a história. And David went and sent messengers to take down the bodies of the sons E Davi então enviou mensageiros para tirar os corpos dos seus filhos and to bring them and give them an honorable burial. e trazer eles e realmente entregar para sua mãe um memorial que fosse de honra. This was not an easy decision for the king, Essa não foi uma decisão fácil para o rei, to give the sons for somebody else's sin, para dar filhos para o pecado de outra pessoa, but it was a righteous decision. mas era uma decisão justa And it represents the decision that God made for us. e representa a decisão que Deus fez por nós. The Lord, the Father, Deus, o Pai, He gave His Son entregou o seu Filho so that you and I could have life, para que você e eu pudéssemos ter vida, so that you could go from ordinary para que então você pudesse sair de ordinário to extraordinary. para did not die to just save us. Jesus ele não morreu somente para nos salvar. He did not die just to get you to heaven. Ele não morreu para somente fazer com que você entrasse no He céu. died to make you successful. Ele morreu para fazer de você um sucesso. He died to take you from ordinary to extraordinary. Ele morreu para tirar você do ordinário e levar para o extraordinário. To make your life like never before. Para fazer a sua vida como nunca antes. So you would have to repeat the past. Para que você não precisasse repetir o passado. Your life is different now. A sua vida é diferente agora. You've been set free from the Você sins foi of liberto yesterday. dos pecados de ontem. You're not called to repeat them. Você não foi chamado para repeti-los. Your past does not dictate your O seu future. passado não dita o seu futuro. You have a great future. Você tem um grande futuro. You have an epic future. Você tem um épico futuro. Because of what Jesus did on Por Calvary. conta do que Jesus fez no Calvário. He was sacrificed. Ele foi sacrificado, Representing the perfect sacrifice. representando o sacrifício perfeito. Jesus Christ. Jesus Cristo. So that you don't have to stay Para ordinary. que você não permanecesse ordinário. Tell somebody, Fale para alguém. don't you dare stay ordinary. Não ouse permanecer ordinário. Come on, say it with authority. Vamos lá, diga com autoridade. Não ouse permanecer ordinário. I don't care if you're at the end of your life, Não me importa se você está no final da sua vida, if you're still alive and in this church, se você ainda está vivo aqui nessa igreja, if you're still sucking oxygen on this planet, se você ainda está sugando oxigênio nesse and planeta, you have given your life to Jesus, e você entregou a sua vida para Jesus, God wants to make you extraordinary. Deus quer fazer de você extraordinário. He wants to make the end of your life better than the beginning. Ele quer fazer o fim da sua vida melhor do que o começo. Don't just say this is for young people. Não diga isso é somente para os jovens. This church is for the young. Essa igreja é para os jovens. Now get this in your spirit. Não deixe isso entrar no seu espírito. God wants to revive you. Deus quer te reavivar. God still wants to make you epic. Deus ainda quer fazer de você He épico. wants to change the history Ele of quer your life. mudar a história da sua vida. He wants you to establish a legacy for the next Ele quer generation. estabelecer um legado para a próxima geração. You know what the Bible says? E você sabe o que a Bíblia diz? That Rizpah changed history Que Rispa mudou a história. because the famine stopped Porque a fome parou and rain started coming e a chuva começou a vir. and the harvest was ready. E então a colheita estava pronta. Through the intercessory ministry of this woman, Através do ministério intercessório dessa mulher. through the
the worship of this woman. através da adoração dessa mulher. And I believe that through the worship and the intercession of this house, E eu acredito que através da intercessão e adoração dessa casa, is going to change history. irá mudar a história. Her name, Rizpah, O nome dela, Rispa, it means a fiery coal, significa uma brasa viva, a burning stone, uma pedra quente, a hot stone. uma pedra quente. And hot stones E pedras quentes, give up vapor. elas dão vapor, And vapor rises to heaven. e vapor sobe aos céus. And you know what happens when vapor rises to heaven? E você sabe o que acontece quando o vapor sobe aos céus? The clouds As are filled nuvens with rain. ficam cheias de chuva, And then it begins to rain. e então começa a chover. She was the right woman for the job. Ela era a mulher certa para o trabalho. She was a hot stone. Ela era uma pedra viva, uma pedra quente. Are you a cold stone? Você é uma pedra fria? Cold Fria or hot? ou quente? What will you be? O que você é? Will you burn with passion for God? Será que você queima com paixão por Deus? Will you do something unpredictable? Será que você faria algo imprevisível? I wonder what the other women thought about her actions. Eu fico pensando o que as outras mulheres pensaram das ações dela. Some of the women were seeing her day after day fighting against the birds and the animals. Algumas mulheres viram ela dia após dia And they lutando criticized contra os her. pássaros e criticaram ela. How can she stand to do that? Ai, como é que ela pode fazer isso? They're dead already. Eles já estão mortos. What is that going to make a difference? Que diferença isso vai fazer? But Rizpah knew Mas Rispa sabia that if she could get the attention of que God, se ela conseguisse captar a atenção de Deus, she would get the attention of David. ela iria captar a atenção de Davi. She would get the attention of the world around her. Ela teria a atenção do mundo ao redor And dela. I'm saying to E you eu estou dizendo a você that God wants to make you an epic church. que Deus quer fazer de vocês uma But igreja you've got to épica, decide mas você precisa to decidir be unpredictable. para ser imprevisível. The world cannot figure you out. O mundo não consegue te You're entender. not going to do what everybody else does. Você não irá fazer o que todo mundo faz. You're not ordinary. Você não é ordinário. You're extraordinary. Você é extraordinário. People will see it Pessoas irão ver and they will catch the attention. You'll catch their e attention. elas serão capturadas com atenção por você. And they will know that you are someone E eles saberão que você é alguém that has caught the attention of que God. capturou a atenção de Deus. When blessing starts coming, Quando as bênçãos começarem a vir, when rain starts falling, quando a chuva começar a cair, I can imagine Rizpah now eu consigo imaginar a Rispa agora, during a dry famine, durante toda aquela fome e 5 seca, months, 5 meses. but now rain is coming, Mas agora a chuva veio and she's receiving the e ela rain. começa a receber aquela God has chuva. answered her prayer. Deus respondeu a oração dela. What looked like something crazy O que parecia algo louco was something that caught the attention of God. foi algo que chamou a atenção de Deus. For the Gibeonites, it was the 7 bodies of 7 men. Para os gibeonitas foram 7 corpos de 7 homens. But for God, it was the faith of a little lady Mas para Deus foi a fé de uma pequena mulher, who was a burning stone. que era uma pedra quente. They said something about her character. Falaram algo sobre o caráter She dela. was a passionate woman, Ela era uma mulher de paixão. and she showed that. E ela mostrou isso. She did not give up. Ela não desistiu. She prayed until something happened. Ela orou até que algo acontecesse. She believed God. Ela acreditou em Deus. She became Ela se tornou extraordinary in history. extraordinário na história. Rizpah made history. Rispa, ela fez história. Will you make history? Será que você irá fazer história? God wants you to make history. Deus quer que você faça história. This is not just history for the leaders of this church. Isso não é história somente para os líderes dessa igreja. He wants to take the least of you Ele quer pegar o menor de vocês and cause you to make history. e fazer de você grande para a história. Let me give you a few scriptures more as I finish. Eu vou te dizer mais algumas escrituras até eu terminar. Jeremiah chapter 51, Jeremias capítulo 51, verse 16. verso 16. When he utters his voice, Quando ele exalta o som da sua voz, there is a multitude of waters in the heavens. águas dos céus rugem. He causes the vapors to ascend from the ends of the earth. Ele causa, na versão Nova Bíblia, na versão da Nova Bíblia, diz que as águas sobem da terra em forma de vapor. And he makes lightnings
E ele cria os relâmpagos for rain. para grandes tempestades. And he brings the wind out of his treasuries. E ele tira os ventos dos seus depósitos. I think Rizpah Eu creio que Rispa caused the word of the Lord to go. causou a palavra do Senhor a vir. And the Lord spoke to the heavens. E o Senhor falou aos trovões: You can begin to rain now. vocês conseguem, vocês podem chover agora. Because the clouds, this woman has filled the clouds with vapor. Porque essa mulher encheu as nuvens com vapor. And the word of the Lord went out. E a palavra do Senhor saiu: Let it rain now. que chova agora. Let it prepare the harvest. Prepare a colheita. I'm going to change everything. Eu irei mudar tudo. No more famine. Não mais fome, Only blessing. somente bênçãos. Rizpah. Rispa, She brought change. ela trouxe mudança. And in the book of Job, E no livro de Jó, verse 27, chapter 36, verse 27 and 28, no capítulo 36, no verso 27 e talks to 28, us about the cycle of rain. ele nos conta sobre o ciclo da chuva. E diz assim: ele atrai as gotas de água que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre a humanidade. This is the cycle of rain, the natural cycle. Esse aqui é o ciclo natural da chuva. He draws up the drops. Ele chama para as gotas. And he does that as he draws the vapor. E conforme ele faz isso, ele atrai o vapor. And now the clouds get filled with water. E então as nuvens ficam cheias de água. And it begins to E rain. então começa a chover. Scientific confirm all of this. Cientificamente isso é comprovado. That it's vapor that rises from the earth Que é vapor que sobe da terra and causes the rain to come. e causa a chuva a descer. In the spiritual, No espiritual, it's your worship. é a sua adoração, It's your é intercession a sua intercessão, that causes vapor to rise to God. que causa vapor a subir até Deus. So the clouds get filled with rain. Então as nuvens ficam cheias de chuva And God begins to rain e Deus começa a chover on the house. na casa. The worship of this house A adoração dessa casa is causing a thunderous rain to come. está causando uma tempestade para vir. Are you ready? Vocês estão prontos? Are you ready to get soaked? Vocês estão prontos para se encharcarem? Are you ready to get wet? Vocês estão prontos para se molharem? I thank God for the usher that met me in front of the car with an umbrella so I wouldn't get wet. Eu agradeço a Deus ao servo que veio com a sombrinha e até o carro para que eu não me molhasse. Today, Hoje, but he left me at the door e ele me deixou ali na porta, because in the house of God, porque na casa de Deus I don't want an umbrella. eu não preciso de uma sombrinha. I wanted the rain. Eu quero que I chova. want the word of God to rain. Eu quero a palavra do Senhor que I want chova. it to rain on my Eu family. quero que chova sobre a minha família. Somebody say, I want the rain. Alguém diga: eu quero a chuva. I want heaven to open up. Eu quero os céus que se abram. And I want rain upon my house. E eu quero que chova sobre a minha família. I want rain upon my business. Eu quero que chova sobre os meus negócios. I want rain upon my life. Eu quero chuva sobre a minha vida. I want rain over my finances. Eu quero chuva sobre as minhas finanças. I want rain over my faith. Eu quero chuva sobre a minha fé. My faith is going to grow A minha fé irá crescer because of the rain of God. por conta da chuva de Deus. So what does this woman teach us? Então o que essa mulher nos ensina? Rizpah teaches us that intercessory worship Rispa nos ensina que a adoração intercessória will turn tragedy into strategy. irá transformar tragédia em estratégia. The second thing it will teach us, A segunda coisa que irá nos ensinar, because where she did it was a place called Gibeah. por conta que o lugar que ela fez isso se chamava Gibeá, It was a hill, era um monte, so everybody could see the shame. então todos podiam ver a vergonha. But she taught us O que ela nos ensina that my pain é que a minha dor is the place for my gain. é o lugar do meu ganho. Whatever you suffered, Qualquer coisa que você sofrer, the tears that you've shed, as lágrimas que você derramar, 2020 2020 is going to turn your extraordinary faith transformará a sua fé extraordinária
and gonna turn your pain into gain. irá transformar a sua dor em ganho. It hurt you, Isso te dói, but now it's gonna bless you. mas agora irá começar a te abençoar. Can you say amen? Vocês podem dizer amém? God will turn your pain into gain. Deus transformará a sua dor em ganho. She taught us that we need to fight E ela nos ensinou que nós precisamos lutar for anything that threatens our legacy. por qualquer coisa que ameaça o nosso legado. We need to fight for the future, Nós precisamos lutar para o futuro, for the value of our children. pelo vale dos nossos filhos. Your children are alive. Os seus filhos estão vivos. There's more reason than Rizpah to fight. Há muito mais razão do que Rispa Our lutou. children were dead and sacrificed. Os filhos dela foram entregues em sacrifício, But our children are alive. mas os nossos filhos estão vivos. You need to fight. Você precisa lutar. You need to fight the birds off of your Você children. precisa lutar para que os pássaros saiam dos seus filhos. You need to fight against the animals Você of this precisa, world. você precisa lutar contra os animais desse mundo, They want to devour your children. porque eles querem devorar os seus filhos. The philosophy of this age, A filosofia dessa era, the wisdom of this world. a sabedoria desse mundo. You need to fight. Você precisa lutar contra Protect your children. para proteger os seus filhos. You need to fight. Você precisa lutar. You need to fight. Lutar. We're not talking about a peaceful attitude. Nós não estamos falando de uma atitude We're pacífica. talking about somebody with a passion Estamos falando de alguém com paixão to tell the devil, para dizer a Satanás: you cannot have my children. você não pode tocar os meus filhos. They belong to God. Eles pertencem ao Senhor. I gave them to the Eu os Lord. entreguei ao Senhor. You will not. Você não irá. You will not corrupt. Você não irá os corromper. You will not destroy them. Não irá os destruir. You will not Não ruin irá. them. Você não irá os trazer a ruína. They're my children. Eles são meus filhos. I've given them to the Eu Lord. os entreguei ao Senhor. And to touch them, E para tocar eles, you're going to have to get through me. você terá que passar por mim. They're going to have to get through me. Você terá que passar por mim. Because I'm going to fight. Porque eu sou um lutador. I'm going to fight. Eu irei lutar. I'm going to fight for my Eu irei children. lutar por meus filhos. My children have somebody Os meus filhos têm alguém that's going to fight for them. que irá lutar por eles. There will be people that God will send into this church E terão pessoas que Deus irá enviar a essa igreja who will be orphans. Who will be orphans. que serão órfãos, They've been rejected. que foram rejeitados. They have no father, no mother. Eles não têm pai nem mãe. Nobody to care for them. Ninguém que se importe com eles. Nobody to fight for them. Ninguém que lute por eles. But because you are going from an ordinary faith to an extraordinary Mas faith, porque vocês estão indo de uma fé ordinária para uma fé extraordinária, God's going to send you those people into this church. Deus irá enviar essas pessoas para essa igreja. And they will become great leaders. E eles se tornarão grandes líderes. You had one tonight leading you in worship. Vocês tiveram um hoje te liderando em adoração. Harrison Gerson, was a young man that came to this church. ele foi um jovem que veio a essa igreja. I was told that he was like an orphan. Me contaram que ele era como um órfão. Nobody fought for him Ninguém lutou por ele. until he got here. Até que ele chegou aqui. But the pastors began to fight. E os pastores começaram a The lutar. leadership began to A fight. liderança começou a lutar. Oh, God has given him to us. Deus, ele nos foi dado, You can't touch him. então você não pode tocar. We're going to keep him pure. Nós iremos mantê-lo puro. We're going to keep his gifts. Nós iremos manter os dons We're going to dele. encourage him. Nós iremos o We're encorajar. going to build him up. Nós iremos construí-lo. He's going to be one of the greatest leaders Ele of worship será um dos maiores líderes de adoração in our age. na nossa era. Come on. Vamos lá! Fight for the children. Lute pelos filhos. Fight for those who have Lute nobody to por fight. aqueles que não têm ninguém por lutar por. I believe this church will change the history of people. Eu creio que essa igreja irá mudar a história de pessoas. You'll change the destiny of people. Vocês irão mudar destinos. People that have been abandoned. Pessoas que foram People abandonadas. that have been mistreated. Pessoas que foram maltratadas. People that have been hurt. Pessoas que foram machucadas, Cursed. amaldiçoadas. God's sending them to this house Deus irá os enviar para essa casa. because He knows that you have the power to heal them Porque Ele sabe que vocês têm o poder para curá-los. and to fight for their soul. E para lutar por as suas almas. When they come in this house, Quando eles vierem a essa casa, they can come depressed, eles podem vir depressivos, but they're not going to stay depressed. mas eles não permanecerão depressivos.
When they come to this house, quando eles vierem a essa casa, they'll walk through the doors eles irão confused. passar por aquela porta They confusos. won't even know if they should be here. Eles não saberão nem se eles deveriam estar But aqui. the love of this house, Mas o amor dessa the casa, hugs at the door, os abraços na porta, the prayer in the prayer room, as orações na sala de the oração, hugs in the service os abraços durante o Your culto, smile o seu sorriso is going to change their life. irá mudar a vida deles. The love of Christ in this place O amor de Deus nesse lugar and your extraordinary faith e a sua fé extraordinária to see the potential in their life para ver o potencial nas suas and vidas say, God loves you. e dizer: Deus te ama, God brought you here Deus te trouxe aqui, because you have a future. porque você tem um futuro, You are important to God. você é importante para Deus, You are great before God. você é grande diante de Deus. God's going to take the pieces of your life Deus pegará os pedaços da sua vida and He'll put you back together. e Ele os colocará de volta no lugar. He's going to make of you a great man, a great E woman. Ele fará de você um grande homem, uma grande mulher. Can you say amen? Vocês podem dizer amém? That's what extraordinary faith does. É isso que fé extraordinária faz. You see everybody that walks in the door Você vê todo aquele que passar por aquela porta, as a candidate for a miracle from God. ele é um candidato para um milagre do Senhor. The next thing that she teaches us, E a próxima coisa que ela nos ensina, she teaches us that if it's going to hurt, ela nos ensina que se vai doer, it's got to count. tem que valer a pena. It's got to bring the rain. Tem que trazer a chuva. It's going to break what used to be. Irá quebrar aquilo que costumava ser. It's going to open heaven upon us. Irá abrir céus diante de nós. And remember, E lembre-se, she caught the attention of God, ela chamou a atenção de Deus. and nobody could ignore her. E ninguém podia a ignorar. Nobody will forget her. Ninguém nunca irá esquecer dela. That's why God put her story in the Bible. É por isso que Deus colocou a história dela na Bíblia. Everybody's going to remember Todos irão lembrar. Rizpah, Rispa, concubine of Saul, concubina de Saul, who broke the curse of a famine que quebrou a maldição de uma fome, because she believed God, porque ela acreditou no Senhor, because she still worshiped the Lord porque ela continuou adorando ao Senhor in the middle of her pain. no meio da dor dela. She caught God's attention. Ela chamou a atenção de Deus She caught the attention of the world around her. e ela chamou a atenção do mundo ao redor dela. As soon as David heard, Assim que Davi soube, immediately made a decision. imediatamente ele tomou a decisão. And I'm going to tell you E eu te direi agora that there will be people que haverá pessoas that immediately, que imediatamente, when they see, quando eles verem, and when you catch their e attention, quando você chamar a atenção deles, they will make decisions. eles tomarão decisões They will bring the favor of God on your que life. trarão o favor de Deus sobre a sua vida. Doors will open that were shut. Portas que estavam fechadas se abrirão. God will restore to you Deus irá restaurar para você everything that you lost. tudo aquilo que você perdeu, But you first got to get God's attention. mas primeiramente você precisa chamar a atenção de Deus. Get God's attention, Chame a atenção de Deus, and then catch the attention of the e world. então chame a atenção do mundo. That's what epic people do. É isso que pessoas épicas fazem. That's what an epic church will do. É isso que uma igreja épica fará.